Bom, pessoal, então aqui apresentar para vocês uma das alternativas, né, que existe dentro da DVBox, que é o menu modelos, né? Ele tem a intenção aqui de aproveitar o trabalho de peticionamento que foi feito anteriormente e facilitar os novos peticionamentos. Então aqui eu criei aqui para mim, essa é a minha conta mesmo, né? Então eu criei aqui para mim alguns modelos de petições básicas, né? Então, para vocês terem uma ideia, o judiciário usa muito essas estratégias de aproveitamento de produtividade. Eles têm esse banco de petições entre as varas, né? E eventualmente até eles compartilham entre diversas varas dentro do mesmo tribunal. O EPROC tem esse sistema, o PJE tem esse sistema, a ESAG tem esse sistema. Então, esse sistema aqui ele vai proporcionar um ganho de produtividade muito grande. Tá? Então, por exemplo, eu vou gerar aqui, né, abrindo esse aqui através lá do meu painel, eu posso pegar, por exemplo, um caso que eu coloquei aqui, até um processo que já está arquivado, foi só para usar no teste aqui, tá? Teste para gravação do vídeo. Então, vou vir aqui, eu coloquei lá o modelo abrir petição de e-mail, e aí eu já gero o documento aqui, seleciono ele, né? E aí, como vocês estão vendo, e aí eu coloco aqui, ó. O que a DVBox vai fazer? Vai gerar basicamente a estrutura, né, que a gente tem aqui de uma petição de e-mail. Botei aqui os meus dados, daí a gente vai sair escrevendo aqui a parte que falta, né? Parte que falta. E colocar os pedidos aqui, A, B, né? Pedidos da petição de e-mail. Bom, basicamente para a gente entender como funciona o modelo, porque o modelo é diferente da petição em si, né? Eu quero voltar aqui no modelo para mostrar para vocês, aqui nessa tela, como ele se comporta. Tá? Ele tem as variáveis aqui que são os dados que a gente inseriu no processo. Então, quando tu criar um modelo, para criar um modelo tu vem nessa tela aqui, adicionar novo documento, vai abrir uma tela dessa em branco. Aí tu copia o conteúdo aqui, né? E aonde tem os dados, quais são os dados? Os dados que a gente preenche na hora de cadastrar a pessoa e na hora de cadastrar o processo. Aí você pode substituir pelas informações, pelas variáveis que tem aqui. Então a gente criou esse modelo de qualificação completa, que daí seria uma qualificação com todos os dados do cliente, de acordo com o que consta no Código de Processo Civil para qualificação na petição inicial. E ali em diante, o resto são informações individualizadas, né? Como CNPJ, CPF, o RG, a data de nascimento, a profissão, estado civil, nacionalidade. São os dados da pessoa. E daí depois aqui começa a vir os dados do processo, ó. Tá? Tem ali os outorgados também, tem várias opções, né, de dados variáveis de acordo com a pessoa e o processo que você pode inserir. E no final tem ali a data também e o nome da parte contrária quando estiver cadastrado no processo, certo? Então aqui, ó, como eu criei só a estrutura, endereçamento, número do processo, que às vezes é bem difícil da gente ficar catando, né? Dados, a qualificação do cliente. Daí depois aqui o início da parte de colocação do pedido, né? E aqui a cidade e a data e local onde foi feita a petição, com assinatura. Então, a partir desse modelo que a gente salva aqui, a gente com um clique gera tudo preenchido, certo? E aí fica bem mais fácil da gente peticionar. Isso aqui é a petição final, pode ser, talvez você pode gerar ela aqui em PDF, ó, com um clique. E aí a DVBox já gera ela pronta ali quando tiver terminado de digitar, certo? Ou você pode fazer também, o que está sendo cada vez mais fácil, selecionar aqui todo o texto, copiar sem salvar, sem gerar o PDF, e lá no tribunal, né? Por exemplo, no pedido na parte de peticionamento do PJE ou do EPROC, né? Ou do ESAG, de copiar o texto na hora de peticionar. Também eu uso assim, dessa forma, que é uma forma mais rápida, certo, pessoal? Bom, então eu vou colocar aqui uma parte básica, um modelo básico, né? Para vocês verem como funciona. Então eu quero trabalhar aqui com vocês também a seguinte situação.
para a gente pensar como é que funciona o modelo, qual é a diferença entre uma petição sendo feita. Voltando lá para aqueles conhecimentos do início da faculdade, quando a gente está começando a aprender a peticionar, né, estágio 1, na cadeira de estágio 1, a gente aprende basicamente que a petição ela é feita desses elementos aqui. Primeiro o endereçamento, depois a qualificação do autor, o tipo de ação, qualificação do réu, fatos e fundamentos do caso concreto, que vão levar a uma lógica que justifique o pedido que vai ser feito depois, fundamentos gerais e jurisprudências e teses gerais, depois entra o pedido, a data e a assinatura. Bom, com a possibilidade de buscar os dados do sistema, né, e colocar ali de forma organizada, a gente só tem que editar, no caso, na hora de construir a petição própria que a gente vai trabalhar, os itens 5, que são os fatos e fundamentos do caso concreto, e é por isso que vocês veem nas petições, eventualmente, uma petição bem genérica e aí só tem uma parte que a sentença fala lá, perdão, que, nas sentenças, né, só tem uma parte lá que o juiz coloca do caso concreto e aí ele segue discorrendo o caso em si. É por causa que eles utilizam essa metodologia de gerar modelos, né. Então é essa parte que a gente vai trabalhar e depois também no pedido. O resto é tudo pode ser automatizado, certo, pessoal? Então aqui, ó, eu selecionei aqui uma petição que eu tenho, tá? Uma petição modelo. Eu acho que eu gastei em torno de 2 horas e meia fazendo essa petição, atualizando ela, enfim, colocando aqui algumas coisas. Outras coisas eu não cheguei a atualizar a tempo. Mas a ideia é que mostrar uma petição de aposentadoria especial na área da saúde, tá? Então eu tenho essa petição aqui, esses dados todos. Eu vou selecionar toda ela, né? Vou dar um selecionar nela, tá? Selecionar todo o texto. E aí a gente vai abrir lá na DVBox um novo modelo. Como é que a gente faz? A gente tem que substituir os dados da pessoa que a gente fez a petição por dados que constam na DVBox. Então aqui, inicial, modelo de aposentadoria especial, área da saúde, certo? Então a gente pode incluir aqui a vara, né? Vamos lá. E vara federal e a gente pode incluir também a cidade, o que não vai ser sempre o correto, porque às vezes a cidade do tribunal é outra, né? Não é a mesma cidade do autor. Certo? Cadê aqui? Cidade do cliente, o F do cliente. Bom, aqui nos dados pessoais a gente vai selecionar, vai deletar e vai inserir essa variável aqui, qualificação do cliente, certo? Coloca a vírgula ali bem pertinho dos dados. Aqui no tipo de ação você pode deixar assim, né? Aqui no INSS, interessante colocar a parte contrária, que é o último dado aqui. Tá? Então eu fiz a petição já trabalhando alguns dados aqui para facilitar o vídeo, né? Por exemplo, profissão do autor a gente vai deletar. Inserir aqui a profissão do autor. E aqui a gente pode inserir os demais dados. Ó. Então, data de nascimento do cliente, o número do protocolo. Tá? Aqui no previdenciário é o número do benefício, né? A data do protocolo, data do requerimento. A idade na data do requerimento é um dado que a gente não tem aqui, coloquei de propósito, então deixa em branco para preencher na hora de fazer a petição. Tempo de contribuição também não tem aqui, a gente copia do cálculo, né? Então a profissão do cliente aqui. E aí agora alguns dados que eu achei importante destacar, por exemplo, aposentadoria especial, se quiser destacar ali, é interessante. Deixei aqui também esclarecer o motivo do indeferimento, que vai variar, vai ser um dado dos fatos daquele caso, né?
E aqui a parte do direito, como não muda nada, segue, na hora de fazer o modelo, segue os mesmos dados para todos os tipos de aposentadoria especial na área da saúde. Aqui também a inserção dos períodos de contribuição do autor. Aqui também a soma do tempo de contribuição do autor, que são, no caso, direcionais para a hora de fazer a petição, certo? Aqui também segue com fundamento genérico, né? Segue com fundamento que serve para todas as aposentadorias especiais na área da saúde. Então, tudo isso é um texto que eu não preciso mexer de uma petição para outra. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui, fica uma dica, a tabela de provas, né? A gente faz uma tabela em separado e coloca que ela vai ser incluída em anexo, que facilita ainda mais para acelerar, já que aqui no escritório, por exemplo, a gente tem uma pessoa responsável pela parte de coleta de provas e a outra para fazer a petição inicial, né? Então facilita ali na hora de fazer esse fluxo de informação. Aqui, por exemplo, reafirmação da DER é uma tese que a gente não tem em todas as ações, né? Às vezes essa tese não vai, mas a gente coloca, né? Já que a gente é mais fácil retirar depois do que procurar. Então a gente coloca no modelo, se não precisar, é mais fácil só deletar na hora de criar a petição. Os pedidos são genéricos também, então destaquei em negrito que pode ser, que tende a ser alterado, né, de uma petição para outra. E aqui no final, né, geralmente no final tem bastante coisa para mudar, a gente vai colocar aqui o valor da causa. Expectativa de honorários e valor da causa, tá? Tem alguns escritórios que usam como expectativa de honorários, outros como valor da causa, então eu sugiro usar como valor da causa que fica melhor, certo? A data a gente faz a seguinte, coloca o dia, a data está lá no final, né? Então, coloca o dia, coloca o mês e coloca o ano. Certo? Se quiser mudar aqui a cidade também é interessante, né? Colocar a cidade do escritório. E a UF do escritório. Tá, pessoal? Daí aqui os dados do advogado que vai emitir a petição, né? Então aqui está o nosso modelo, certo? A gente tem aqui algumas formas de classificar, é um modelo inédito, é uma petição, né? A gente pode colocar por área do direito também. No caso desse modelo aqui é uma petição previdenciária e é uma petição de média complexidade, tá? Vou salvar aqui no modelo, só para vocês verem como é que funciona. Bom, tá aqui, foi salvo, né? Eu já tinha realizado a petição. Então, para que serve esse modelo? Bom, a gente vai usar agora. Aqui eu separei para vocês que eu tenho algumas petições iniciais para fazer na área da saúde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar ele aqui, certo? Então, inicial, modelo, aposentadoria especial na área da saúde. Então, eu vou gerar aqui essa petição do meu cliente, que o nome dele é Carlos Alberto. E aqui já tá, sai todos os dados dele. Como eu não preenchi ainda a parte contrária, ele fica assim, né? Então, é bom preencher todos os dados. E é interessante também porque incentiva, né, o seu pessoal a preencher sempre os dados do processo ali. E aí eu só vou mudando aqui onde que tem os dados para preencher. Em torno de uma petição que em torno de 1h30, 2 horas que eu levo para fazer, catando todos os dados, catando todos os elementos para montar ela. Geralmente eu consigo terminar ela em 15 ou 20 minutos, né, porque a gente vai focar daí só nos elementos necessários para que essa petição seja produzida.
Interessante também que a DVBox aqui nesse item, ela permite salvar esse modelo na pasta do cliente, tá? Então eu vou salvar aqui o modelo pro Carlos, né? Fechar aqui, mostrar para vocês como é que funciona para abrir de novo esse modelo, certo? Vai aqui em documentos, né? Então aqui era inicial, vai salvar com o mesmo nome que está lá. Então iniciar o modelo de aposentadoria especial. A gente vai aqui iniciar o modelo de aposentadoria especial e verifique como ele salva como ponta DVBox, o que é a intenção de dar mais garantia e mais segurança para o gestor, né? Porque ele pode deixar armazenado na DVBox sem ter medo de alguém pegar essa petição e expor os dados do cliente ali, tá? Bom, então aqui está ela pode ser modificada de novo, pode ser utilizada de novo, de uma forma a agilizar bastante o trabalho. Certo, pessoal? Então essa aí é a dica. Serve para várias petições de e-mail também. Eu utilizo muito para petições de execução e é uma forma de salvar aí o trabalho pretérito, né? O trabalho que a gente fez no passado e agilizar esse trabalho do futuro aí. Além de outras funções, outras funcionalidades, como principalmente usar os dados que foram registrados para alimentar o sistema de uma forma a agilizar o trabalho que está sendo criado. Certo, pessoal?